E aí, pessoal de casa, beleza com vocês? Aqui quem fala é Pedro Rodrigues e nós estamos começando hoje o primeiro programa Rodeio na Web. Você acompanha aqui no canal Rodeio na Web. Roda a vinheta! E aí, pessoal de casa, e nesse primeiro programa nós vamos falar como começou o rodeio, onde surgiu o rodeio e como ele chegou aqui no Brasil, como chegaram as modalidades e tudo mais vindo dos Estados Unidos e o rodeio incutiano, como começou no Brasil. E para ajudar a gente nessa primeira etapa do programa, nós vamos convidar Thiago Arantes, um dos maiores comentaristas de rodeios do Brasil. Vai passar alguns vídeos para vocês, o Thiago Arantes vai estar junto nesses vídeos, então vamos começando já contando a história do rodeio para vocês, Thiago Arantes e a história do rodeio. Pega lá! Sejam bem-vindos, vai começar o rodeio. Mas antes, você sabe como surgiu o rodeio no mundo? Tudo começou quando os Estados Unidos venceu a guerra contra o México no século XIX. Ao colonizarem o sul do país, adotaram alguns costumes espanhóis, como a doma e as festas populares. A palavra rodeio vem do verbo espanhol rodear, que significa juntar e mudar o gado de lugar. Durante as tarefas no campo, os cavaleiros tinham que suportar os pulos de animais chucros e laçar novilhos para marcar e curar. Certo dia, numa roda de amigos, alguém perguntou: quem é o melhor? E assim surgiu o primeiro rodeio em Deerfield, no estado de Colorado, em 1869. Em seguida, Pecos, no Texas, em 1883 e Prescott, no Arizona, em 1888. Well, I won't back down. A partir daí, o rodeio se espalhou por todo o oeste americano, até fundarem a primeira associação de rodeio em 1929, a Rodeo Association of America. Hoje são dezenas de entidades espalhadas pelo mundo. No Brasil, o rodeio começou em Barreto, São Paulo, na década de 40. A gente usava 4, 5 sinuelos pra trazer o pantaneiro no rodeio da boiada. Nas pausas do transporte de gado, a diversão dos peões de boiadeiro era a montaria. A primeira prova oficial em Barretos aconteceu em 1956, somente com montarias em cavalos e peões representando as comitivas. A montaria em touro surgiu no final da década de 70 e atraiu uma legião de fãs. A realização de rodeios em terras brasileiras é amparada pela Lei Federal nº 10.519 de 2002, a qual define as condições mínimas para se organizar um rodeio, que vão desde o uso obrigatório de equipamentos de montaria padronizados até os cuidados essenciais com os animais, visando a sua proteção e bem-estar. A premiação, que antes era um agrado, hoje são quantias milionárias, consagrando atletas nas mais importantes arenas mundiais. 2014 World Champion. Atualmente, o rodeio é um conjunto de entretenimento, esporte e agrobusiness. São centenas de rodeios espalhados pelas arenas em todo o mundo, onde competidores, animais e profissionais formam um perfeito conjunto em busca de sustento, fama e reconhecimento. Aqui no Brasil, quem trouxe a cela americana chama-se Milton Barbosa Santiago, o famoso Djangão. Você não conhece o Djangão? Você não sabe quem é o Djangão? O Djangão é um dos juízes de rodeios mais doidos e show à parte que existem no Brasil. Para vocês terem uma ideia de quem é o Djangão, roda um vídeo do Djangão aí em 1995 no Barretão.
isso, em 1994, Henrique Prata resolveu trazer essa modalidade para Barretos e conseguiu que o pessoal de Barretos colocasse dentro do script de Barretos a modalidade sela americana em 1994. Henrique Prata, que até hoje é um fã de rodeio, um dos maiores investidores do ramo de cavalos que existem no país. Inclusive, vamos mostrar para vocês a última montaria de Henrique Prata no Desafio do Bem contra o cavalo Panther, que também foi um dos maiores nomes em relação a cavalo que o nosso Brasil já teve. Para vocês, Henrique Prata versus Panther no Desafio do Bem no Hospital do Câncer de Barretos. 12 anos, ele vem para o desafio para ajudar o hospital que o seu pai montou lá. Atenção, conversa mais uma vez por Tenaça Benhago. A galera da Minerva também, obrigado a todos vocês. Abriu, abre por Tenaça. Isso, puxou, acompanhou do outro lado, Henrique. O cavalo Panther, do outro lado, puxou a espora. Isso, Henrique, palmas! Pois é, pessoal, esse é um resumo de como começou o rodeio em selas americanas no Brasil. E agora, para explicar para vocês as regras da sela americana, roda o VT. Boa noite, meu nome é Leandro Baldissera, eu sou da cidade de Capão Bonito, eu sou competidor de sela americana há 13 anos e eu sou bicampeão do Top Team Cup. A modalidade sela americana, ou Saddle Bronc, como é chamada lá fora, é a modalidade mais antiga do rodeio mundial e considerada também a mais técnica dentre as 8 modalidades do rodeio. E agora eu vou explicar as regras dessa modalidade. Sela americana, como no touro e no bareback, o tempo regulamentar é de 8 segundos. A avaliação dos juízes varia de 0 a 100 pontos, 50% para o competidor e 50% para o animal. O equipamento principal dessa modalidade é uma sela específica para esse tipo de montaria. É uma sela rústica, sem pito e com os estribos um pouco para frente, diferente das selas de passeio, e é feita sob medida para cada competidor. Outro equipamento indispensável é a rédea, que é ligado a um cabresto específico para essa modalidade na cabeça do animal. Os outros equipamentos utilizados são colete de proteção, a calça de couro, uma bota específica e a espora padrão sem ponta que não machuca o animal. O competidor, para ser bem avaliado, tem que estar sincronizado com os pulos do animal, fazendo um movimento com as pernas que vai do pescoço do animal até o coxo da sela. Quanto maior o movimento, melhor a nota. O competidor perde pontos quando ele atrapalha o rendimento do animal. Para que o animal tenha um bom desempenho, o competidor não pode segurar o animal com a rédea durante os seus pulos. Ao abrir a porteira, quando o animal toca com os 2 pés fora da linha do brete, o competidor tem que estar com as 2 pernas esticadas em contato com o pescoço do animal. Outras penalidades são: o competidor não pode perder o pé do estribo, o competidor não pode tocar com a mão de equilíbrio na cerca, no animal ou em si mesmo. E agora que vocês conhecem as regras da sela americana, fiquem aí com a modalidade mais clássica do rodeio mundial. Pois é, pessoal, agora nós vamos falar para vocês do bareback, que quer dizer, traduzido, no pelo. Você que entra aí nesses sitezinhos de vários X seguidos, sabe o que é o bareback? É no pelo, é isso mesmo. Vamos falar da modalidade bareback. Quem trouxe a modalidade bareback para o Brasil foi João Henrique. Isso mesmo, ele foi para os Estados Unidos na década de 90, viu essa modalidade onde é muito agressiva, a galera tem que usar protetor no pescoço, colete, existe um lance que se você cair para o lado oposto do que você segura a mão, o risco de você se machucar gravemente
é muito alto, é uma das modalidades mais perigosas que existem dentro do rodeio, é o nosso rodeio bareback. Existem algumas exigências que são apenas para os animais do bareback. Por exemplo, o animal tem que correr em linha reta, ele não pode ser um animal que entra de roda, né? Por exemplo, como pode no cutiano, na sela americana, para o bareback não pode. Tem que ser um animal pulador, mas que ele não pode entrar na roda. Existem algumas limitações aí com a escolha dos animais, apesar de serem muito selvagens os animais do bareback. E quem trouxe o rodeio do bareback para o Brasil foi João Henrique. Ele foi na década de 90 para os Estados Unidos, aprendeu as técnicas do bareback, trouxe para o Brasil, conseguiu fazer com que o bareback entrasse no circuito de rodeio universitário. E depois, em 1996, foi que houve a primeira competição oficial no rodeio em bareback no Brasil. E para vocês, esse caboclo é o João Henrique. Vai, João Henrique, aproveitando ele a despedida, ai, 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 é o ovo da Pro Horse, João Henrique já nasce a palma. O João Henrique já nasce despedindo do rodeio. Carenas, ele vai entrar no Paraná, partiu pra cima, o bareback, vai bonito o João Henrique, despedindo do Brasil, despedindo das arenas, o locomotivo brasileiro, ele veio dos Estados Unidos, palmas aí! E como vocês viram, João Henrique foi o caboclo que foi na década de 90 buscar o rodeio em bareback para trazer para nossas terras brasileiras. E tudo começou no rodeio universitário aqui no nosso Brasil. E depois, em 96, que teve a primeira competição oficial. E para vocês entenderem um pouco mais do que é esse bareback, a agressividade, a diferença dessas montarias em bareback, um pouco das regras e das montarias para vocês. Boa noite a todos, eu sou Luiz Carlos Moreira, de São Paulo, capital, competidor da modalidade bareback. Eu monto no bareback há 14 anos e sou bicampeão da Copa Top Team e hoje eu estou aqui para falar dessa modalidade que é o bareback. A exemplo de touro e da sela americana, o tempo é 8 segundos que você tem para se apresentar. Nesses 8 segundos o juiz vai avaliar a dificuldade do animal de ser montado e a técnica do competidor. As notas vão de 0 a 100 pontos e no bareback, para você tirar acima de 80 pontos, você tem que pegar um animal bem pulador e ser bem técnico em cima dele. Os equipamentos do bareback consistem em um protetor de cóccix, que a região da coluna é muito judiada no bareback. Tem muitos competidores que usam protetor aqui no pescoço por causa das pancadas que tomam. Tem caneleira, tem vários equipamentos de proteção. A alça e a luva é o equipamento, consiste no equipamento mais importante que tem da modalidade. Esse equipamento, tanto a alça quanto a luva, é pessoal, não existe aqui no Brasil, você tem que trazer dos Estados Unidos. Cada um tem o seu devido ao tamanho da mão de cada um. Então não tem como você pegar um equipamento emprestado, porque às vezes não vai dar certo. Tanto você pode enroscar a mão, como você pode escapar a mão, porque vocês podem ver que tem que entrar extremamente justo. Por ela ser bem apertada, você não pode cair do lado ao contrário da mão, você tem que cair do lado que você monta, que é esse aqui. O certo é não cair, porque se acontecer de você cair do lado ao contrário, a coisa é feia. Bota, calça de couro e colete é indispensável, porque você toma muita pancada nas costas e também pode tomar um coice, então ele absorve um pouco o impacto da pancada. A gente usa também essa caneleira no antebraço, porque é muita força que você usa ali no bareback e pode acontecer de quebrar o antebraço. Como vocês podem ver, a espora não pode ter ponta, em hipótese alguma você pode ferir o animal. Se isso ocorrer, você é desclassificado. Para você obter uma nota alta, você tem que pegar um animal bem pulador, bravo, que briga com você os 8 segundos, pulando para cima, dando coices altos. E nesses 8 segundos você tem que estar constantemente flexionando as pernas para não atrasar, que se você atrasar, você começa a tomar tranco do animal. Quando você estiver pronto para pedir para abrir a porteira, você tem que estar em posição do mark-out. O mark-out, as botas têm que estar acima da paleta do animal. Dentre esses 8 segundos, você, em hipótese alguma, pode encostar a mão de equilíbrio no animal, em você mesmo ou na cerca. Bom, agora que vocês estão por dentro das regras do bareback, espero que vocês gostem.
vocês a modalidade exclusivamente brasileira, o cutiano. Isso mesmo, 100% brasileiro é nosso o cutiano. Eu sou muito fã do cutiano, mas também eu cresci do lado de João Palestino, Zé Ricardo Mazeto, Zé Ângelo, grandes nomes tropeiros do país. Então eu cresci vendo o cutiano, eu cresci apaixonado pelo cutiano. E realmente nesses últimos anos o cutiano vem perdendo um pouco de espaço. Porém, os tropeiros de cutiano estão se juntando para conseguir fazer um rodeio melhor e maior para vocês com relação ao cutiano, que é nosso, é 100% brasileiro. Tudo aqui é diferenciado no rodeio de cutiano do Brasil. O rodeio em Cutiano aconteceu pela primeira vez na década de 40. Era uma quermesse na Praça de Barretos, ali na Praça Central de Barretos. E depois com isso fez tanto sucesso naquela quermesse que em 56 aconteceu a primeira festa do peão de Barretos, onde nós tivemos como campeão, o primeiro campeão em Cutiano, o primeiro campeão do mundo, se assim dizer, em Cutiano, Aníbal, seu Aníbal, um prata da casa. Essa modalidade surgiu simplesmente com a disputa entre ali os peões que tocavam gados de uma fazenda para outra. Um perguntava para o outro: eu sou melhor no pulo? Não, sou eu aguento mais tempo? Não, eu que tiro o pulo de cavalo bravo. Falei, então vamos ver, vamos pegar os cavalos bravos que nós temos aqui e vamos competir entre a gente para descobrir quem que é que aguenta mais tempo no lombo do animal, mais pulo, consegue tirar o pulo mais rápido. O cutiano é uma modalidade muito complicada. Se você analisar a sela, que nós vamos mostrar aqui para vocês vão ver que ela é quase lisa. Ela tem pouca curvatura, é muito seca a batida em cima do cutiano. E se o animal entra na roda também, e tudo que influencia ali dentro dificulta e muito a vida do nosso cowboy em cutiano. E para você de casa, um pouco mais, eu escolhi algumas montarias para vocês, de como eu disse, da época de João Palestino e tudo mais. Eu não poderia deixar de fora um animal do João Palestino chamado Voltei Pra Te Ver. Quem conhece rodeio, quem vive no rodeio, né, já deve ter escutado esse nome ou teve o prazer de ver esse animal pulando. Eu trouxe para vocês uns vídeos do Voltei Pra Te Ver e logo depois as regras do cutiano com Thiago Arantes, comentarista, gente boa, meu amigo, meu parceiro. Abriu o portão, funcionou, vem de conta, voltei pra te ver. A máquina de pular, chama legal. Aí você bateu, tá em cima da pinta, cadê as palmas? Vai parar, puxou dobrado, levanta lá. Moleque bom, você viu? Gente, tem uma tradição entre os peões do cutiano. Quando você para no cavalo, você tem que descer no madrinhador. Programa Segura Peão tá registrando também, abriu! Disputa final! Virgílio Gonçalves, eu voltei! Grita Aparecida! Vamos com ele, olha o salto! Puxa na roseta, rodou! Segura! Os beijos que eu te dei. Rodeio Show de Aparecida de Goiânia, 2006. A modalidade cutiano é um tipo de montaria em equinos, cavalos ou éguas, e o nome provém do tipo de sela que é posto no dorso do animal, chamado de arreio cutiano. Conheçam agora as principais regras dessa modalidade. Com apenas uma das mãos na rédea e os 2 pés no estribo, o cavaleiro manda abrir a porteira. O cronômetro começa a correr quando o animal atravessar a linha imaginária do brete. Se ele atingir os 8 segundos, receberá a avaliação. Se cair antes, sua nota será 0.
A nota corresponde a 50% à ação do animal e os outros 50% aos movimentos do competidor. Se o evento contar com a atuação de um juiz, este irá avaliar de 0 a 100, sendo de 0 a 50 o animal e de 0 a 50 o competidor, podendo chegar a 100 pontos. Havendo 2 juízes, cada um irá avaliar de 0 a 50, sendo de 0 a 25 o animal e de 0 a 25 o competidor. Somando-se as notas dos 2 juízes, poderá atingir 100 pontos. Durante os 8 segundos, o juiz quer ver no animal o tanto que ele pula erguendo as patas dianteiras, a altura que escoiceia com a traseira, o giro e a mudança de direção a todo momento, a pressão, a energia e a velocidade ao pular, e se ele pratica manobras difíceis, como subir com as 4 patas no ar, torcer a barriga de lado e esticar a pata traseira por completo. Já o competidor será bem avaliado se ele mantiver durante toda a montaria o quadril em contato com o arreio e o tronco alinhado com o lombo do animal, um estilo sincronizado dos movimentos de perna, tronco e braço livre junto com a ação do animal, e se ele esporear, isto é, o atleta deve correr a espora no pescoço, dobrando os joelhos e em seguida soltá-la no ar o mais alto que conseguir, se expondo ao risco de cair. O juiz invalidará a montaria e dará nota 0 quando o animal derrubar o montador antes dos 8 segundos, o atleta apelar, isto é, tocar com o braço livre no animal ou em qualquer outro lugar durante o tempo, se escapar o pé do estribo durante a montaria, se o cavaleiro travar as pernas sem movimentar a espora, se o atleta segurar a rédea de forma errada, ou seja, se ele der um nó na rédea ou torcê-la acima da mão de apoio, e ao retardar a abertura do bridge, o juiz poderá aplicar o chamado clock. Nesse caso, o atleta terá 30 segundos para soltar o animal ou receberá a nota 0. O competidor terá direito a repetir a montaria quando o animal cair durante os 8 segundos ou for prejudicado na solta, quando quebrar o sedem ou qualquer equipamento que seja do tropeiro e quando o animal não apresentar nenhum tipo de pulo. Essas foram as regras da modalidade tipicamente brasileira. Garanto que a partir de agora teremos muitos juízes aí na plateia analisando as montarias. E agora, antes de eu falar do rodeio em touros, eu queria mostrar para vocês os nossos patrocinadores que nos ajudam a fazer esse programa. Roda os patrocinadores! Ué, mas como assim nós não temos patrocinadores? Vocês me prometeram, disse que o youtuber fica rico. Pois é, pessoal, e agora Montarias em Touros. Não tem como se falar em Montarias em Touros no Brasil sem falar de Sebastião Procópio Ribeiro, o famoso Tião Procópio. O Tião Procópio, que já foi tema de novela, tendo até o Murilo Benício representando ele como Tião na novela América. Atenção, é o Tião Higino. Vai dar touro ou vai dar cowboy, Tião Higino? Se o povo bate aqui, vai dar cowboy, dá um grito. O povo torce por você, Tião Higino. É um esporte radical, Gleison Rodrigues. A porteira abriu sensacional. Imaginem a cena, um peão jovem, sem dinheiro no bolso, apenas com algumas trocas de roupas, entrou no avião para os Estados Unidos, na década de 70. Lá, o cara conseguiu ser o primeiro brasileiro a ganhar uma competição em touros nos Estados Unidos.
Então ele voltou dos Estados Unidos como campeão, o primeiro brasileiro a ser campeão em rodeios em touros na América, lá nos Estados Unidos, e tentou colocar essa modalidade no Brasil. Não foi nada fácil. Aqui nós só tínhamos rodeio a cavalo e também não tínhamos equipamentos para que houvesse rodeio em touros. Ele teve que trazer tudo de lá para cá para conseguir inserir essa modalidade dentro do nosso rodeio nacional, a montarias em touros. E também com essa grande diferença em peso, velocidade, força, brutalidade, chamou a atenção de nós brasileiros, que acabamos virando grandes fãs e também os maiores campeões do mundo. Em 1980, Tião Procópio foi campeão em Barretos. E adivinha o que ele ganhou como campeão? Isso é só para vocês terem uma ideia de como era desvalorizado ainda na época o rodeio em touros. Ele ganhou isso. Uma televisão de 14 polegadas. E de lá para cá, cada dia que passa, o rodeio em touros ganha mais adeptos aqui no país, sendo a competição mais presente em todos os rodeios do país. Olá a todos, eu sou o Thiago Arantes, comentarista de rodeio, e vou mostrar a vocês as regras básicas da montaria em touros. O competidor segura a corda de montaria com uma das mãos e o seu objetivo é permanecer sobre o lombo do animal por 8 segundos. Se cair antes, sua nota será 0. O cronômetro é disparado quando a paleta ou âncora do animal atravessar a linha imaginária do portão do brete e é travado quando a mão do atleta perder o contato com o cabo da corda ou quando houver alguma penalidade. Para uma montaria receber a avaliação, o montador deve completar os 8 segundos sobre o lombo do animal. A nota pode variar de 0 a 100 pontos, sendo atribuído 50% da nota ao desempenho do animal e 50% à performance do competidor. Se o evento contar com a atuação de um juiz, este irá avaliar de 0 a 100, sendo de 0 a 50 o animal e de 0 a 50 o competidor, podendo chegar a 100 pontos. Havendo 2 juízes, cada um irá avaliar de 0 a 50, sendo de 0 a 25 o animal e de 0 a 25 o competidor. Somando-se as notas dos 2 juízes, poderá atingir 100 pontos. Ao avaliar o desempenho do animal, o juiz observa 5 quesitos, que são eles: pulo é a altura que eleva a dianteira, coice é a extensão e envergadura da traseira, giro é o ato de rodar, mudar de direção constantemente. Intensidade é a quantidade de pulo e a pressão dos movimentos. Dificuldade são manobras difíceis de serem controladas. As principais são pranchear, ou seja, torcer o lombo no ar, andar com as mãos repicando as patas dianteiras, explodir com as 4 patas no ar e mudar a rotação do giro. Quanto ao competidor, o juiz analisa postura, o tronco alinhado ao lombo do animal e próximo da mão de apoio. Estilo, mover o braço livre de equilíbrio com elegância e sincronismo. E exposição é o ato de esporear, levantar a perna demonstrando ousadia e controle. O montador receberá nota 0 quando o touro o derrubar antes do tempo regulamentar, apelar, isto é, tocar com o braço livre no animal ou em qualquer outro lugar, ou enroscar a espora na corda, facilitando o seu equilíbrio. E ao demorar no brete para iniciar a montaria, o juiz deverá adverti-lo e poderá aplicar o tempo de 30 segundos para ele fazer a montaria. Caso não solte, receberá nota 0. O rewrite, ou repete aqui no Brasil, é a oportunidade concedida pelo juiz ao montador para que este monte novamente. Ocorre o repete quando o animal dificultar ao montador se posicionar no brete, se durante os 8 segundos o animal vier a cair ou trombar, prejudicando o competidor, cair o sedem, e quando o animal parar de pular ou proporcionar uma nota baixa. Nesse caso, o montador deverá sinalizar se opta em ficar com a nota ou uma nova montaria, zerando a nota anterior. Mais detalhes sobre o regulamento você acompanha no decorrer das montarias. Tenham todos um ótimo rodeio. Bom, pessoal, esse foi o nosso primeiro programa Rodeio na Web.
Espero que vocês tenham gostado. Se não gostaram, foda-se, 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 foda-se. Mas gostando ou não gostando, dá um curtir aí na nossa página, dá um compartilhamento aí pra gente, para que a gente possa cada dia mais trazer coisas bacanas para vocês. E tem outra coisa, você tem alguma dica, tem alguma sugestão do que vocês gostariam de ver aqui no nosso programa Rodeio na Web? Escreve aqui embaixo, manda uma mensagem pra gente. Nós estamos aqui para tirar as dúvidas de vocês. Valeu, pessoal. Esse foi o Rodeio na Web e até semana que vem. Obrigado e tchau!